Alô, síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, meu jovem, minha jovem, porque aqui condomínio é papo popular. Chega mais que hoje o programa tá maravilhoso. Recebendo esse pessoal aqui maravilhoso, amigo Guilherme da Online. Tudo bom, Guilherme? Como é que tá? Demais, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez com vocês, prestigiando aí. Bom demais! Ó, quero mandar um abraço pra toda a galera da Online. Cadê o Ivan? O Ivan chegou hoje de Goiânia, tá elaborando um projeto ali, mas ele vai estar aqui na próxima vez. Ivan, gente maravilhosa, e o pessoal da equipe que nos atende lá na Online, pessoal muito bacana também. E aí, doutora, ela tá aí ó, bombando no TikTok, hein? Vários vídeos lá, doutora Priscila, a rainha do direito condominial, no TikTok agora. Ei, doutor, como é que tá? Ei, Thiago, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bucha hoje pra gente resolver nesse programa ou não? Só treta, né? Se não tiver Todo bucha, dia tem algo diferente. vamos lá, vamos pra cima. E ele, o disruptivo, antes e depois, tá reinventando a engenharia condominial no Brasil e no mundo, meu jovem Diógenes. Tamo junto, né, pessoal? Vamos nessa aí. Vamos falar sobre engenharia condominial para você, para sempre aí no @condominial engenharia. E tem novidades por aí, viu, Tiagão? Vai ter aula aí no canal da gente lá em @condominial engenharia, aula gratuita para você sobre diversos outros temas, e vai ter uma aula especial sobre fiscalização de obra. Já viu tanto que a NBR 16280 resolve sua vida no condomínio? Comenta aqui, você aplica aí no seu condomínio, você não aplica, você não conhece, você tem dúvida, qual que é a sua pergunta sobre o poder da NBR 16280 na vida e no cotidiano do condomínio? Show de bola, eu quero aproveitar, gente, pega o papelzinho agora, caneta, não falo dos nossos apoiadores, essa galera que nos ajuda aqui a manter esse programa e são fornecedores que vão ajudar você a ter tranquilidade na sua gestão. Bota aí, Silas, o primeiro aqui é o Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Esse banco aqui ajuda o síndico no dia a dia do universo condominial. Cicobi DF1000, esse aqui eu apoio e indico também. Vamos também pro Dessa Condominial. Essa garantidora aqui tem 10 anos, mais de 1000 cases de sucesso garantindo condomínio no Brasil todo. Dessa Condominial, essa aqui é a garantidora. E vamos também falar agora do que é? Cadê você, Gabriela? Parabéns! Essa semana foi lançada da amiga Gabriela da Facilite, essa administradora aqui, que é uma administradora especialista em ajudar o síndico a ter tranquilidade no condomínio. A Facilite, amiga Gabriela também. Lembrando que no rodapé do vídeo, pessoal, tem todos os contatos pessoal para você poder fazer sua cotação, poder conversar um pouquinho e, quem sabe, ter essa galera aqui no hall de fornecedores do seu condomínio também. A próxima é minha amiga Lisiane, atual Forte contra os Seguros. Cadê? Bota aí, Silas, ó. Lisiane, atual Forte contra os Seguros. Ela é especialista em seguro condominial, pessoal. Lembrando que tem na playlist aí, depois do programa, vai lá na playlist Seguro Condominial. Tem várias dicas da Lisiane te orientando como contratar o seguro da melhor forma possível para você, para o seu condomínio, né? E vamos falar agora também da New Line. Vou deixar aqui o meu amigo Guilherme falar da New Line. Fala aí, Guilherme. A New Line é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, então a gente já está aí no mercado há algum tempo, atuando mais de 30 anos. Pouquinho tempo, né? 31 anos de mercado. Minha idade. Então, a gente costuma dizer que a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, que nós somos treinados para fazer, e estamos aí para atender diversos cenários de maneira sempre personalizada, de acordo com a necessidade do cliente, sempre, Thiago. Vamos lá, New Line trabalha com o quê? Segurança. Portaria remota. Segurança. E aqui em Brasília, um forte da empresa, sempre segurança, porém um produto do portfólio da empresa é a portaria remota, né? É onde a gente tem mais contratos aqui em Brasília hoje. Hoje em Brasília a New Line atende mais de 60 condomínios só de portaria remota, fora alarme monitorado, varejo de uma maneira geral, serviços avulsos. Às vezes o cliente quer instalar só um controle de acesso ali, um terminal de reconhecimento facial, fazem, né? E a New Line faz também esses serviços aí avulsos. Isso é importante, bacana. Eu lembro que meu pai, eu tava lembrando esse dia, meu pai teve que fazer na casa dele na época. Foi arrombado, ele ficou com medo e colocou lá É legal. Em residências, varejo de uma maneira geral, a gente instala muito alarme monitorado, né? A pessoa sai, viaja, ou seja, vai para o serviço e deixa o alarme ali vigiando, cuidando da casa dela, deixando a residência dela segura, nas mãos, né, de quem sabe fazer aquilo, né? Então o Guilherme tá aí, vai estar conosco hoje também, porque ele tem muito condomínio, vai dar a opinião dele nas tretas, né, doutor? Do dia a dia do condomínio, né? Fala também da empresa muito bacana. Bota aqui, Silas. Vitali, amiga Carol. Essa aqui tá fera. Só
crescendo. Ela é especialista em limpeza e conservação, mais de 10 anos de mercado aí e tá aqui com um portfólio muito diferenciado para os síndicos também, no dia a dia ali, dando tranquilidade na parte de limpeza e conservação. Faça a cotação com a minha amiga Carol da Vitalis, limpeza e conservação. E você, o Jorge, fala da BSB Engenharia. Fala aí, Jorge. A BSB Engenharia tá lá para você, para servir, para atender, para orientar. Muito conteúdo gratuito no meu canal, @Condominial Engenharia. Eu sou o diretor técnico da BSB. E a gente tem uma equipe maravilhosa. Hoje no quadro só tem meninas, né? Desde a nossa secretária, que é engenheira formada já com 4, 5 anos de experiência. Toda a nossa documentação fala no jurídico e no técnico, na parte de engenharia condominial. Tudo que você precisa lá, laudo de inspeção, relatórios, análises, perícias de engenharia, avaliações prediais, né? E implantação do sistema de gestão de patrimônio do seu condomínio. Costumo dizer, Tiago, que a gente não vende laudo, a gente vende um sistema de gestão de patrimônio. O síndico aprende com a gente ali, quando contrata um laudo, o que ele precisa para a edificação dele, quais os procedimentos. A gente, ao entregar o laudo, a gente grava uma videoaula, depois a gente apresenta esse laudo em assembleia, explica sobre o plano de manutenção, área de risco, tudo que ele deve providenciar, e se ele quiser indicações de empresas que já passaram por uma qualidade excelente de fiscalização, ele mesmo pede, ele mesmo entra em contato ali, aprendendo inclusive como fazer as cartas convite, o orçamento único, que fica à disposição do condomínio para sempre. Então, faz contato aqui, 61 9698 9009. Eu vou falar direto com você, colocar a equipe maravilhosa nas suas mãos. Bom demais, eu quero também, para encerrar, dia 16 de agosto, sábado agora, estaremos lá na Síndico Expo. Estaremos porque a doutora vai estar lá também, né, Síndico? A doutora vai estar lá sábado. Vamos passear lá. Vai ser um dia maravilhoso de a doutora vai passear, aprender, se acolher, conhecimento lá. Vai ser muito bacana. Síndico Expo chegando em Brasília, 16 de agosto, no rodapé do vídeo, tem um link do Simpla, se inscreva. São vagas limitadas. Vamos lá confraternizar. Preparado, senhor? Então, preparado, Guilherme? Sempre. Tá nervoso não? Sono frio? Tranquilo. Porque condomínio é polêmica, né? Preparado, doutora? Vambora. Nunca tô, mas sempre tô, né, Thiago? Não tem jeito. Ó, lembrando, para mandar essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta do Neemias. O título é: posso levar um contador junto comigo durante a vista dos documentos? Aí ele fala: gostaria de levar um contador que irá nos auxiliar nas vistas aos documentos. É permitido? Não irei tirar cópias, mas precisamos de alguém que entenda da parte contábil. Aí ele fala: o que diz a lei? Ele não irá como contador contratado, apenas para nos acompanhar e tirar dúvidas. E aí, doutora, posso levar o contador para analisar as contas? Assim, o ideal é que a análise ela seja feita pelos condôminos daquele microsistema condominial no qual pertencem os documentos. Por quê? A gente tem dados sensíveis dentro dos balancetes e das escriturações contábeis. O franqueamento de acesso a terceiros que não são vinculados àquele ambiente, né, aquele grupo orgânico, pode gerar uma discussão e, inclusive, até a ausência de franqueamento de acesso aos documentos. Ou então a solicitação de um termo de confidencialidade, onde as pessoas se comprometem a não retirar cópias fotográficas ou mexer com os dados sensíveis. Afinal, dentro dos balancetes podem ter ali a vida de outros condôminos vinculados. E quando você chama uma pessoa de fora, gera aí uma insegurança. Você sabe o que eu vejo? Aquele famoso erro, às vezes não quer investir, não sabe um orçamento, ele leva alguém para tirar dúvida. E essa pessoa ela vai para quê? Para tirar uma dúvida sobre uma especialidade que ela tem, mas ela vai descompromissada. E aí exatamente o que a doutora falou, a pessoa tem acesso aos dados de todo mundo. Exatamente. Às vezes é uma cópia que fica com a pessoa, porque ela vai olhando quanto seria, você achou que tem alguma coisa errada, quanto seria, né? Agora que você viu, quanto você cobra. E nisso a pessoa já está franqueada ali. E esse negócio também de você ficar pedindo para dar uma olhadinha no prédio, para dar uma olhadinha no processo, está totalmente errado. Você tem que valorizar o profissional assim como você quer ser valorizado. Quanto é o relatório sobre o processo, né, doutor? Não, quanto e outra coisa, a auditoria contábil? Exatamente, sabe? Tem auditoria contábil. E pessoas que são feitas para protege. isso, para fazer a análise da escrituração. Não entende que tem a habilidade técnica para avaliar aquele documento, propõe para a Assembleia para que isso seja colocado em um item de edital. Por exemplo, tem empreendimentos, clientes nossos, que eles têm a engenharia, eles têm o jurídico, eles têm o conselho fiscal, e o conselho fiscal é autorizado por Assembleia
ideia com uma rubrica na previsão orçamentária para fazer a autorização de contratação de quê? De uma empresa de auditoria, que é quem vai receber as escriturações contábeis e vai analisar aqueles documentos. E essa auditoria, ela está submetida a quem? A administração? Síndico? Não, ela está submetida aos conselheiros. E isso a gente consegue gerar uma imparcialidade da auditoria para que ela preste um serviço efetivo. Então, esse sistema desse condomínio específico, te confesso que é só um que tem essa sistemática. Eu acho ela fantástica. Tem uma que está crescendo agora e eu acho que é muito interessante, até a pré. Por exemplo, qualquer pagamento faz o pessoal da auditoria faz a análise antes de fazer o pagamento. Para estar imposto ok, tudo ok, entendeu? Sim, hoje em dia estão surgindo várias alternativas, né? Antigamente era inimaginável a gente ter uma auditoria numa escrituração contábil. Eram ali os condôminos que se juntavam e faziam a avaliação daqueles documentos. Só que com a tecnologia evoluindo, vão se criando pontos sensíveis de cuidado. Guilherme, o que você pensa, Guilherme, sobre isso aí? Eu acredito que, como o Diógenes falou, gera um descompromisso, né? Então a pessoa, não tendo o compromisso, também não há responsabilidade sobre aquilo. Fica meio uma questão mais moral, né, do que ética, digamos assim, em relação às regras que tangem esse assunto. Eu creio isso. Então, agora eu vou jogar aqui, ó. Igual o cara lá, vou jogar um pauzinho nessa fogueira. Eu quero ver a fogueira pegar fogo, ó. Aqui, ó. Deixa eu falar eu nem comentei aí, né? Mas sim, vamos lá. O que eu penso, né? Mas acho que não é válido também trazer um profissional que entende a documentação até para poder passar a informação mais coerente e mais assim, que as pessoas consigam compreender melhor aquele balancete? Não é bom para o síndico também? Sim, eu não acho que isso desprestigia o movimento. Não é isso, Thiago. O que eu acho é que você tem que fazer a parada da maneira certa. É contratar um cara que está compromissado. Exatamente. É um cara que vai ter um contrato de prestação de serviço, onde ele vai estar vinculado numa cláusula de sigilo e confidencialidade com os dados que ele vai ter acesso. É sentar de uma maneira muito clara. Ou se você não sabe, não tem condições, esse cara tem curso na internet. Você que é conselheiro, não sabe como é que funciona um condomínio, busca aí antes de você se candidatar ao cargo, verifica quais são as atribuições e o que você tem que fazer. E se você tem habilidade técnica para isso ou não, porque às vezes você está tirando a vaga de uma pessoa que tem habilidade técnica para poder realizar aquele serviço, entendeu? Então, assim, não... Se torna mais profissional, né? Exatamente, falou, né? Tem que ser. Senão a gente fica nesse amadorismo eternamente. E condomínio já passou da fase do amadorismo, há muito tempo, Thiago. Não existe mais isso, né? Condomínios hoje que são equiparados a prefeituras de pequenos municípios. Então, assim, não é brincadeira, é o patrimônio coletivo que está ali. Como é que você vai colocar na mão de qualquer um? Até porque o ideal é você reger um contrato, né? E sendo uma pessoa que não tem a capacidade técnica, dificilmente ela vai querer fazer esse contrato justamente para fugir dessa responsabilização. Pode vir a ter. E às vezes a gente sabe que utiliza-se isso muito na prática, de vem cá, você é contador? Vem cá, contador, dono de administradora, quer pegar meu contrato? Às vezes você... Tem isso, a gente sabe. Aí o cara vai lá, sem propriedade nenhuma, só para queimar, para poder conseguir o contrato. Infelizmente, tem profissionais e profissionais no mercado. Então, até isso a gente tem que ter um cuidado. Né? Não, pensa, o cara interessado, Diógenes, em pegar o contrato do condomínio. Sim, aí se propõe aí de graça lá para apontar problema no serviço do outro, e às vezes a gente nem sabe até que ponto essa orientação ela é imparcial, ela é legal, ela é correta. Por isso que a gente fala, na engenharia você escreve, né? Pessoal, o que você acha? Você não acha. Também. O jurídico escreve. O advogado falou, eu acho que isso aí está estranho. Estranho o quê? Aonde? Como? Escreve. Aí você tem que parar de pedir esses favorzinhos e falar quanto custa para analisar, para você escrever. Até no contrato você coloca ali, tem que colocar LGPD quando a doutora precisa falar, olha, eu vou levar você para fazer uma auditoria contábil sobre os dados do meu condomínio e todos os dados que estão lá estão protegidos pelo LGPD. Ele tem que assinar o contrato antes de sair dali. Você tem que contratar, síndico, serviços que você possa cobrar dos profissionais. Entende? A parte de fiscalização de obra, vamos dar um teaser aqui, né? A gente ensina na metodologia que eu tomo, a doutora Priscila, no método, por exemplo, eu ensino que o síndico ele não deve contratar e deixar sem retenção financeira no final. Porque é uma obra que você, síndico, está responsável por gerir.
É essa a verdade. O síndico está responsável por quanto ele libera de dinheiro, quanto ele recebe de obra. E na obra ainda tem aquela questão, a obra está satisfatória? Está correta? Não está? Nada vai justificar para você, síndico, em uma auditoria, ter pago uma obra inteira. Você falou e pagou 100% da obra e recebeu a obra pela metade. Ou recebeu mal feita, ou recebeu o cronograma atrasado. Então a gente ensina na metodologia, eu vou dar uma aula dessa para a turma aí no Instagram, segue o Instagram que você vai ter acesso a essa aula, sobre como você reter valores de jeito honesto dentro do contrato. Começa lá no objeto do contrato, como a gente está falando aqui. Olha aqui, será que faz auditoria contábil? Não funciona assim. Vai para o teu conselho falando, preciso de uma verba de R$1.000 para fazer auditoria sobre as contas do condomínio, laudada pelo contador, que é uma validade jurídica. O contador não pode deixar maquiado ali para você. Ele não pode colocar o interesse dele de assumir a conta do seu condomínio fora de algo que ele tem que escrever em uma consultoria. Mas a questão de dar opinião, entende? Você vai ser induzido a um erro, que depois ele vai costurar uma forma de escrever ou não. Mas entender que o síndico, assim, ele não é operacional para fazer isso, entendeu, Thiago? Para fazer auditoria ali. Mas, porque tem coisas que vão estar às claras, é fácil de apontar, mas tem coisas que ele precisa consultar. E no mais, doutor, isso está previsto no 1348, parágrafo 2º. Quando há competências administrativas que extrapolam a liberação do síndico, ele levar para a Assembleia e aprovar a contratação de especialista para a área administrativa. Está escrito na lei. Por que você não usa? Me fala aí, por que você não usa esse artigo e se você sabia dele? Deixa um comentário aí. E aí, Guilherme, quer complementar mais alguma coisa, meu jovem? Não, sobre esse assunto tá bom. Tranquilo, Tá bom, né? Concorda com a galera aí. A gente tem que utilizar, o Animal tem um aplicativo muito bacana, eu uso bastante. Você pode botar lá avisos, você pode criar um relatório e mandar lá também. Começar a usar a tecnologia a nosso favor, né? Exatamente, a gente sempre fala. O aplicativo está lá disponível. E a gente tem, o serviço é prestado de maneira para quem é de tecnologia e para quem não é também. Então, dentro do aplicativo ali você tem diversas funções para liberações das portas, visualização das câmeras, gerenciamento de encomendas, liberação de previsão de visita, aviso. Você consegue fazer até a assembleia virtual ali pelo aplicativo. Fazer a votação, puxar relatório, tudo disponível 24 horas. Então, a gente está com tecnologia bem legal também, que o visitante ou o morador chega lá na entrada e quando ele disca na unidade, a ligação cai lá no celular do morador. Se o morador não atender, cai no segundo morador cadastrado. E não atendeu também, escoa lá para a portaria remota. Então, assim, sempre vai ter alguém para triar, seja o morador, o visitante, dar esse auxílio ali para quem for preciso. Bom demais! Guilherme, tu já fez alguma coisa que ninguém queria, que não podia ninguém saber? Que você não queria que ninguém soubesse, quer dizer? Rapaz, as coisas sempre são melhores quando são só para você, né? Será? Será? Doutor, já fez alguma coisa assim que você não queria que ninguém soubesse? As escondidas. As escondidas. Se não era pra ninguém saber, ninguém vai ficar sabendo. Uma pergunta. Aí sabe, olha só. De advogado é especialista, né, meu? Advogado. Se não era pra ninguém saber, então ninguém vai ficar sabendo, né? Mas vamos lá então, porque a questão agora é sobre isso. Minha amiga Maria Gabriela, ela fez algo escondido e aí se tornaram público. Vamos lá, ela fala o seguinte. Vamos lá. Exposição de processo judicial em assembleia. Ai, tudo aparece nessa vida, né? Vamos lá, ó. O condomínio emitiu a convocação para a assembleia extraordinária, colocando como pauta um processo contra o condomínio, que no caso foi ajuizado por mim. Pergunto, o condomínio é obrigado a levar todos os processos em que a parte levar todos os processos em que é parte para o conhecimento da Assembleia, mesmo se tratando de assunto particular que não interfere nas decisões financeiras e vida de nenhum outro condômino, apenas para me expor perante os demais? Thiago, Mas a pergunta que fica, será que foi isso mesmo? Né? O que você acha, meu amigo da New Line? Será que foi isso mesmo? Precisamos saber desse Ou essa processo, né? até a pergunta está maliciosa, Thiago? Falei, doutor. Olha só. Bom, eu duvido muito que o processo dela tenha alguma natureza de sigilo absoluto, porque a sigilo dentro das questões judiciais é aquelas que envolvem questões de família, divórcio, menores e
processos de pessoas politicamente expostas quando deferido sigilo naquele determinado processo. Salvo o melhor juízo, salvo essas restrições, todos os processos eles são públicos no ambiente do TJ e dos tribunais aí pelo país. De acordo com 1348, é a obrigação do síndico dar publicidade aos processos judiciais, à massa condominial que ele administra. Então, assim, o seu síndico ter convocado uma assembleia para dar ciência aos condôminos, tanto da existência de um processo, quanto até a necessidade da contratação de um corpo técnico para poder pagar, é uma medida totalmente normal no ambiente condominial. Agora, se você tem algum problema com a administração e você está levando essa questão para o lado pessoal, aí é outra questão. O síndico, ele age dentro do dever dele de o quê? De expor os fatos, sem paixão. É a desvinculação entre o que é condomínio do que é o meu posicionamento pessoal como morador. Então, como gestor e cuidador do CNPJ do empreendimento, eu tenho que dar publicidade aos demais donos daquele CNPJ também. Então, eu não vi nenhuma exposição por parte da administração no que se refere ao relato realizado pela nossa participante. Gente, eu faço mais, eu coloco no relatório os processos, todos os processos, números de processos, que jeito tá, qual andamento tá. Porque a doutora falou, qualquer pessoa pode entrar ali e ver qual a situação. Até para entender que pé tá o processo, né? Porque eles acham que às vezes tá demorando, ou fala assim, o advogado não tá trabalhando. Aí você demora, a falta é demonstrar que o advogado tá fazendo a parte dele, né? E aí, Guilherme, acho que a Maria não deu certo para ela aqui não, né? Querendo ou não, tem que ser exposto, né? Até porque caso haja algum tipo de responsabilização, ao meu ver, o coletivo é que vai ser responsável. Então, da mesma forma que a New Line presta o serviço para o coletivo, o síndico também está ali representando o coletivo e aquele coletivo vai ser responsável pela decisão que tiver que ser tomada mediante aquele processo. É isso aí, meu amigo. Condomínio, a responsabilidade do síndico sobre toda essa parte, né? Desde a parte do trabalho, do ambiente social, dos dados, né, do capricho, vamos dizer assim, da condição de satisfação de morar naquele prédio, né? Eu sempre falo que o síndico é uma liderança, né? Ele precisa, através do comportamento correto dele, tornar aquele ambiente convivível, seguro. Você tem que ter segurança de ir para uma assembleia e não ser apontado como isso, como aquilo. Mas cabe a ele também, né, como o Thiago falou, dar transparência dos fatos que ocorrem. Não é direito do síndico ficar sucumbindo informações que seja do interesse da gestão comum. É muito delicado isso, né? Mas é fato. O síndico tem que colocar na mesa aquilo que é fato, tem que ser feito. E o cuidado que ele tem que ter é na questão do que se refere de dados sensíveis. Tem dados sensíveis dentro do processo. Esses dados sensíveis ele vai fazer a limitação de acesso como determina a legislação. Fora isso, número de processo, qual a tramitação, qual vara que está, o que é, fazer uma breve síntese sem expor ninguém, porque eu acho que o objetivo não é esse, não é entrar nos mínimos detalhes, mas você expor o fato de uma forma técnica não tem nenhum excesso, né? Porque o excesso é que é punível, né? Maria, eu acho que tá uma oportunidade de você se expressar. Sim, me sentir lesado por isso. Ok. Que jeito de errar também não, tá? Se você se sente lesado, é um direito seu de ir lá e buscar o seu direito, né? E outra coisa, Thiago, de repente dentro desse ambiente de assembleia, essa pessoa consegue fazer com a massa condominial um acordo. Verdade. Olha, aconteceu isso, então a assembleia vai pedir desculpa de forma coletiva, nós condôminos pedimos desculpas pelo ocorrido, vamos fazer uma proposta assim pra gente pôr fim a esse processo. É uma oportunidade, é uma maneira de você se fazer ouvido. Pegue você o que aconteceu e transforme isso numa oportunidade de você levantar a sua bandeira e trazer os seus argumentos. Quem sabe, dentro de um órgão soberano, que nem a Assembleia, você não consegue fazer com que aqueles condôminos entendam o seu lado. Por exemplo, e termine com a picuinha, com o processo, com a celeuma. Teve uma situação muito interessante entendeu? Agora na última Assembleia, que era uma multa, e aí a pessoa teve a oportunidade de se expressar, e a multa foi revocada. Foi só transformada em advertência. A Assembleia pode, o síndico Assembleia. Não é verdade? Exatamente. São os poderes. O síndico tem que notificar, dar ampla defesa e levar para a Assembleia. Essa segregação de atribuições, cada um do seu quadrado. O síndico tem que fazer isso aqui. A Assembleia pode fazer? Pode fazer. Ela pode ratificar ou ela pode alterar. São as opções que você tem na sua mão. E isso não desprestigia a conduta do seu síndico.
Pelo contrário, ele manteve uma postura que ele deveria manter. Agora, a Assembleia também, ao revogar ou avalizar uma infração, ela tem que ter o cuidado de qual vai ser aquela repercussão. E é uma coisa que eu pondero, porque às vezes tem um grupo ali que quer desprestigiar o síndico, não gosta do síndico, e aproveita dessas oportunidades para poder diminuir a figura dele. E eu acho que o objetivo não é esse. O objetivo é ponderar e verificar. Ó, estamos abrindo uma exceção, mas a gente parabeniza o nosso gestor por ter tomado essa atitude. Eu achei isso muito interessante porque é sobre maturidade. É sobre entender que é o coletivo e eles perceberam que o cara cometeu erro e foi lá, pediu desculpa. Num período não aconteceu novamente. Então, assim, porque a ideia, gente, do dia a dia é educação, não é punir. Viver em comunidade, não é punir né? o cara, vamos multar, não sei o que, gente. É sobre educar. Eu passo sempre que a pessoa não faz de maldade. E outra, então, assim, até porque não muda nada no financeiro do condomínio. Exatamente. A multa de 300 reais, 200 reais. E muitas vezes eu acho que sim, para o coletivo é mais saudável a conciliação do que a multa. O reconhecimento da pessoa. Eu mesma, como síndica, eu não gosto de multar ninguém, não. O mundo fantástico era eu não ter que multar e nem advertir ninguém, onde as pessoas sabem onde é que termina os seus direitos e onde começam as suas obrigações. Seria fantástico. Eu acho que é o exemplo, né? Igual o Thiago falou. Em assembleia, você ter o direito ali, ou você ter a humildade de reconhecer que você errou, né? Você deixa um exemplo para o adolescente que está ali perto, para aquele cara que errou também, que ninguém viu, para que ele não erre mais. Então a gente transforma através do exemplo. Né? Primeiro, o sacrifício seu, o reconhecimento ali. Né? A gente precisa ter essa consciência de que se eu quero um mundo melhor, eu errei, eu preciso. Me é dado o direito do arrependimento. Né? Se foi um prejuízo que gerou para alguém, você vai arrepender primeiro ressarcindo, tá? Também não vai fugir daí do teu negócio. Eu já vaso chinês, meu professor Arico. Exatamente. Você derrubou o vaso. Poxa, foi sem querer. Beleza, mas não tira a sua responsabilidade sobre comprar um vaso e colocar no lugar, meu amigo. Aí também não é essa questão. Mas dar um exemplo em assembleia, e a assembleia em contrapartida ter esse amor, né, vamos dizer assim, esse acolhimento, é muito saudável para a comunidade. É criar um ambiente saudável, seguro, onde você sabe que pode errar, mas não é que você pode ficar errando toda hora, hein? Calma aí. É sobre aprender. É sobre mostrar que houve um aprendizado. Como ele falou, paga uma multa de R$1.000, mas amanhã a comunidade está pior por conta daquele hábito ruim, não adiantou muito. Agora, abriu mão de uma multa porque houve um aprendizado cativo, aí o exemplo ficou para todo mundo falou, poxa, lembra do fulano? Pois é. Então dá pra gente aprender com isso, é muito legal. Né? Acontece isso aí? Eu queria saber dessa galera do YouTube. Acontece isso aí no seu condomínio? Você já passou por isso? E vamos que vamos então. Deu ruim pra Maria, né? Deu ruim pra Maria. Maria. Mas vai dar certo, ela vai reconhecer. Maria, vai lá, conversa com o síndico primeiro, troca uma ideia. Gente, é uma coisa que eu sempre falo, de experiência própria. A conciliação, cara, é o melhor caminho econômico, emocional, para que resolva as situações. Porque se entrou na justiça, tem um custo. Uma coisa que eu vejo com os condomínios não fazer a conta quando se perder. Eu sempre trabalho com o pior cenário. Eu falo porque um condomínio que eu entrei, vamos processar o síndico, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu acho que o ganho aqui é muito pequeno para poder ganhar. A chance de ganhar é muito pequena. Vamos processar. Chamou o advogado, quer processar. Beleza. Aconteceu? 10 pau agora de honorários porque perdeu a causa. Então, sim, a gente tem que pensar, vale a pena? Lembra de conversar, trocar uma ideia para poder ajustar? Porque às vezes o cara não tem nem como pagar, então não resolve nada. Então, assim, vai gerar só um ônus a mais para o condomínio. Fica essa dica para vocês aí, ó. E outra coisa, verificar também, Thiago, se o objeto daquela demanda, ela de fato é procedente. Você vai entrar com processo, você discutir 200, 300 reais, não é que você vai deixar o senso de impunidade. Não é isso. É você fazer uma conta matemática se aquele investimento financeiro que você vai fazer com aquela demanda, se ele vale a pena com o que você vai recuperar. Porque às vezes as pessoas estão tão imbuídas num sentimento de vingança, de provar um ponto, que as pessoas deixam de lado a racionalidade. Meu Deus, eu perdi agora. Racionalidade. Vou dar um tapinha com essa racionalidade. E aí você entender se aquela opção que você está tomando, se de fato ela é interessante ou não. E aí ponderar. Pondera aí, mas se inscreva no canal, curta, comenta, vem pra cá que é a nossa inteligência condominial. Hoje um papo maravilhoso com esses feras aqui, ó.
Tá aprendendo, né? Tô só colhendo aqui. Mora em condomínio? Moro em casa. Que Mas bom. só mostra, eu acho legal esses bate-papos assim, que só mostram como o condomínio ele é composto de diversos cenários e quando você torna esse ecossistema ali eficiente, tudo tende a correr bem. Seja na comunidade ali de promover o arrependimento de alguém em relação ao erro que cometeu, seja ali na racionalidade financeira em relação à tomada de decisão, se é legal aplicar uma multa ou não, que aí o síndico aplica, mas a comunidade pode abrir mão daquilo para promover um ambiente melhor. É muito legal você ver esse ecossistema funcionando de uma maneira eficaz aí no final. E a dinâmica é danada. Não, tô bem. Tu quer virar síndico? Vamos Olha aí, olha aí. Ó, próxima pergunta da amiga Luana. Eita, vamos lá, ó. O título é Assembleia Extraordinária. Gostaria de tirar uma dúvida. Fica à vontade, Luana. Ó, um grupo de moradores pode solicitar uma assembleia extraordinária de prestação de contas 10 dias antes da assembleia anual, sendo que o requerimento é entregue somente à administradora e sem a comunicação ao síndico. O síndico já convocou a assembleia com um mês de antecedência. E depois de todos receberem a notificação, o grupo insiste em fazer uma antes para que a atual administradora que teve contato, que rescindiu por irregularidade, participe. E aí, confuso, né? Mas resumindo, pode fazer uma assembleia extraordinária 10 dias antes da AGO? Pode. Se ele cumprir o quórum de convocação de assembleia por parte dos condôminos, pode ser feita a convocação de uma assembleia. Uma coisa não exclui a outra. Então, juridicamente, eu posso solicitar o chamamento formal de uma AGE, até com uma pauta específica que seja de uma AGO. Entendeu? Antes da assembleia, mesmo com a convocação. Desde que o quê? Desde que eu cumpra com os requisitos formais de validade, que é o quórum necessário, a antecedência, né, da publicação, local, o edital feito de maneira clara. Se eu cumprir todos os requisitos, Thiago, não tem impedimento jurídico para eu convocar uma assembleia, porque a administração vai convocar. E aí, Guilherme, o que você acha sobre isso? Qual é o seu ponto? Pode não ser produtivo, mas... eu acho que, mais uma vez, são alguns cenários para olhar, seja desde a convenção do condomínio, né, a respeitar as regras legais mesmo, seja o quórum, acho que é 1/4, né, dos moradores. Isso. Tá. Poder. Ó, o meu Guilherme é um lorde, minha amiga, o doutor Priscila é um lorde. Gente, cai pra nós. Você é do universo criminal. Essa galera aqui, ó, a galerinha do... é os capetinhos. Que tem a ver? Pra que fazer a reunião 10 dias antes da AGO? O que vai resolver? Fala pra mim. Por que não espera a reunião, ir lá e conversa? É gente que quer fazer quizumba. Isso não ajuda nada no condomínio. Vocês não falaram, eu falei. Tá com vergonha? E aí, Diógenes? Diógenes tá calado hoje, não tá? Tô calado hoje. Tô preparando um negócio aqui. Falar pro pessoal, tô fazendo uma aula. O pessoal tá pedindo muito fiscalização de obra no condomínio. Sabe aquele prédio que cai? Você viu que caiu um Jaboatão? São Paulo, se você pesquisa aí, síndico, prédio que cai por corte de parede, por ar-condicionado, interditado, é 23 andares, 19 andares. Esses dias a mulher foi colocar em São Paulo um ar-condicionado num bloco de alvenaria estrutural. Cara, 4 dias, 60 pessoas fora do apartamento deles, porque a pessoa saiu cortando a alvenaria estrutural de um canto ao outro para passar um tubo de ar-condicionado, sem dar a menor satisfação para o síndico, sem dar a menor referência. O síndico pediu RT e não entregou. No meu apartamento quem manda sou eu. E o síndico teve que interditar, a Defesa Civil chegou, interditou tudo e foi mó bafafá. Falta de aplicação da norma. E o síndico também teve uma responsabilidade sobre isso, porque se ele comunica com antecedência, a pessoa sabe o que fazer. Então estou preparando uma aula desse jeito para entregar para essa galera no final de agosto. Lá no Instagram vai ter todas as dicas para você. O tema da pergunta aí, Thiago, ele deixa a gente às vezes preocupado, porque é como a gente estava falando antes, né, da parte comportamental, entendeu? E eu fico assim pensando, você repete a pergunta aí, porque eu vou te mostrar direitinho onde é que ela fala aí, ó. Repete aí a pergunta aí, que eu vou pegar bem o nicho que ela... Gostaria de tirar uma dúvida. Um grupo de moradores pode solicitar uma assembleia extraordinária de prestação de contas 10 dias antes da assembleia anual?
A pergunta dela é o seguinte: se um grupo de moradores pode tirar, e essa parte que eu queria voltar para você entender. O grupo de moradores, ele é dono tanto quanto, ele pode tirar a dúvida a hora que ele quiser. Ele pode perguntar quando quiser, ele basta notificar no e-mail. Então, por que você entendeu? Não tem essa necessidade da Assembleia. Por isso que eu queria frisar a pergunta. Você é morador, você é condômino, que vem de domínio. Você tem domínio sobre a propriedade, você não tem domínio sozinho. Inclusive, né? Isso vem do grego, né? Do latim, domínio, de dominus, de dominar, com domínio sobre a gestão. O síndico está lá para dar transparência, então você não precisa esperar uma assembleia para notificar sobre o esclarecimento. Agora, também tem que saber se você não é o chato que já perguntou 10 vezes, respondeu 10 vezes, você está insistindo com aquela sua dor emocional porque você acha que não é assim. Então, entender essas diferenças é interessante, mas entender para o síndico que está ouvindo a gente que você tem que dar essa transparência e faça por escrito. Uma coisa que a gente ensina no nosso curso, por exemplo, Thiago, é que o pessoal coloca edital assim. Uma folha. Por que o edital tem que ter uma folha, doutor? Não, tem que ser bem escrita, a redação tem que ser clara, a chamada tem que ser... É o contrário, a comunicação está com você, você é o poder executivo. Você tem que dar o parlatório ali, a transparência, quando você vai lançar a Assembleia. A Assembleia normalmente é para decidir, para debater ideias num ponto extra e tudo. Mas quando você tem autoridade, domínio sobre o que está acontecendo, primeira coisa, você dá com transparência. Não falamos agora do profissional, da consultoria? Tira as dúvidas. Você não tem que deixar o pessoal em dúvidas dessa forma. Você precisa dar esclarecimento. Então faz um edital com 3 páginas, 4 páginas, coloca os temas que você vai trabalhar, faz os apontamentos, informa o que está acontecendo, para que as pessoas leiam com 15 dias antes da Assembleia. Fica aí regulando o prazo. Eu posso lançar o edital com 8 dias. Para ter problema na Assembleia, entendeu, Thiago? Vai ter problema na Assembleia à toa. Não precisa. Você pode mandar a comunicação antecipada. A convenção, normalmente, né, doutora, ela é no mínimo de 7 dias. Mas você que é um síndico esperto, inteligente, está com a gente aqui no canal, você lança com 15. Tirando raras exceções. Para tirar dúvidas. E lá embaixo você tira dúvidas. Antes da Assembleia, você pode tirar comigo por e-mail. Não tem problema nenhum. Uma coisa que eu costumo fazer nos condomínios, por exemplo, tá no mês da AGO. Eu costumo, umas 4 vezes... Fazer um fórum. Uma pré-assembleia. Não, eu falo antes. Faz um fórum. Qual dúvida, exato. Para amenizar. E outra coisa, às vezes essa turma está perdendo tempo em convocar uma nova assembleia, quando ele poderia estar investindo a energia deles em verificar quais são as inconsistências que eles entendem que é pertinente e que está passível de esclarecimento. Fazer um documento formal, protocolar esse documento da administração para dizer que foi oportunizado o direito de defesa da administração e pôr a situação de uma forma muito mais técnica em uma assembleia do que ficar se perdendo exercendo nessa questão autoridade da picuinha. Exato. Por quê? Porque às vezes ele vai ter um resultado muito mais positivo como condômino se ele se calçar, se ele fizer o dever de casa de maneira correta, do que ele ficar convocando a assembleia, chama um, chama outro, conversa outro, faz um documento, aponta ali as irregularidades, quais são os pontos que estão obscuros, o que ele entende que não está compatível, coloca o número da página do balancete, coloca a nota fiscal. Fala da legislação, fala da necessidade. Que foi cancelada, que não existe, o pagamento que foi feito sem a aprovação, sem um documento, o que excedeu a previsão orçamentária que o síndico não poderia ter realizado, conforme determina o artigo da convenção. Se calça para você não perder o prestígio do movimento. Porque às vezes você tem até o prestígio, às vezes o síndico é até ruim, é uma roubada. Você tá com a autoridade na mão. Só que você não sabe fazer o processo. Didaticamente e aí você montar perde a sua assembleia. A credibilidade do seu movimento, porque fica parecendo que é o quê? Isso. Picuinha. Ou direcionamento. Cuidado, etc. condômino. Cuidado, você pode estar se perdendo no caminho. E outra coisa, teve um julgado agora, acho que foi no Rio de Janeiro, você viu que o morador perdeu, que ele estava pedindo prestação de contas do síndico, né? Individualmente. E aí o magistrado falou que não, porque já faz prestação de conta anual. É porque assim, Thiago, dentro do sistema orgânico jurídico, no que se refere à prestação de contas, é uma ação judicial que a gente fala que tem uma natureza dúplice. Primeiro, eu tenho que entender a necessidade e a ausência de prestação de contas para que o juiz fale assim, ok, preste contas.
Depois que ele presta, é que a gente vai fazer a eventual apuração do que de fato ele não comprovou, o que é irregularidade, o que ele tem que ressarcir o condomínio. Mas primeiro a gente tem que o quê? Prestar contas. Agora você pega, seu condomínio está funcionando redondo, o cara na última assembleia aprovou as contas estão regulares, os balancetes são feitos e você quer que o síndico preste contas só para você porque você não gosta do síndico. Isso é especial. Não vai emplacar, não vai. Agora, se você tiver pressupostos suficientes de que está havendo uma administração temerária, que os recursos não estão sendo investidos, que está havendo um desvio de finalidade na gestão do síndico, aí é diferente. Aí você vai notificar para que cesse, aí você vai notificar o Conselho Fiscal, que tem a atribuição fixada na sua convenção, que é o órgão auxiliar do condomínio, apontando todas as irregularidades para que o Conselho Fiscal se manifeste. Então você tem vários artifícios que, se você tiver o profissional do seu lado que sabe lidar com isso, você vai conseguir atingir o seu objetivo, se isso se sustentar. Agora, se for picuinha, não se sustenta. Aí a gente vai para outra questão, aí é governabilidade, aí é a política interna do empreendimento. Mas se a sua questão for eminentemente técnica, no traquejo ali contra as contas do condomínio, tem muita coisa para você fazer antes de você chegar num processo. Até para você chamar condôminos para o movimento junto com você. Por quê? Porque se o Conselho Fiscal está vendo que está tendo uma irregularidade e ele se omite, ele vai responder por isso também. Sim. Saiba provocar os entes da administração para que ele se manifeste. Né? Para que ele vá lá onde você viu que está o erro e ele valide ou não, ou ele pelo menos te explique, fala, olha, você está equivocado, foi isso, isso e isso. Por quê? Por causa da visão de quem está dentro da administração. Às vezes pode ser um equívoco na percepção do condômino, ou às vezes não. Mas ele tem os mecanismos para ele poder ativar dentro do microsistema condominial para ele atingir o objetivo dele. Ele só tem que, o poder da palavra. Pensar. Né? Ele tem que pensar antes. Eu digo que não é ação desordenada. Tudo deve ser, milimetricamente organizado. Você tem que explicar demais, tem alguma coisa errada, entende? É administração limpa, transparente, você não fica tendo esses problemas de dificuldade, o que eu faço, o que eu não faço, por que eu faço, quando eu faço, que hora que eu faço. Isso é um plano de trabalho. Eu passo para os alunos sempre assim, você entra no condomínio, primeiro que antes de você entrar, você tem que conhecer a edificação. O que é aquele microsistema, quando a doutora falou, né? O que acontece ali? Quais são as necessidades ali? Isso é um síndico que realmente leva a sindicatura a sério. Ou você, por exemplo, você não entra em qualquer condomínio. Você não entra de qualquer jeito, porque vai te desgastar às vezes muito mais do que o necessário. E se você entrar, você tem que ter consciência. Eu estou entrando aqui, a situação é essa, não está legal. Eu vou ter tempo de ouvir as pessoas, eu vou ter tempo de organizar isso, eu vou planejar uma linha de trabalho e vou parar de ficar fazendo assembleia só quando é obrigatório, né? Porque isso também cá para nós, não faz parte de criar uma comunidade saudável. Você cria um plano de trabalho ali e vai desenvolver a audição ativa, você vai organizar o que você tem que apresentar e você vai colocar na Assembleia, como eu falei, um edital mais completo, mais robusto, você vai modificar aquele sistema. Né? Como a gente falou o exemplo da pessoa que pede o perdão, né? Que é melhor do que pagar a multa, o síndico vai também guiar essa comunidade através do quanto ele sabe e está preparado para isso. Gente, tá na hora de acabar com as picuinhas. Picuinha só gera atrito, desgaste de energia, não tem futuro nenhum. É assim, entender que são duas pessoas adultas. Senta e conversa. Se não tem um questionamento, resolve. E é normal, eu acho assim, é como se fosse um profissional. Eu tenho dúvida X. Qual a dúvida é? Essa aqui, ó, tá sanado, ponto final. Exatamente. Porque fica mais produtivo para todo mundo, menos desgastante. Menos desgastante. É isso aí. Eu acho que tudo parte, de fato, de uma gestão eficiente. Então, quando há uma gestão eficiente, uma gestão transparente, né, que traz aquela informação para o morador, de fato mitigaria. Mas sempre, às vezes, há aquele morador que quer ali, ou que seja, que não gosta do síndico, enfim. Mas até para esse morador, ele estando bem calçado, como foi o caso, vou chamar uma assembleia. Se ele tivesse calçado de bons argumentos, calçado, como a doutora falou, de embasado, né? Realmente com informações ali descritas, tivesse munição para trazer aquela informação de fato à Assembleia, seria também mais eficiente. Então acho que tudo parte disso. Seja o síndico que estava bem calçado na hora de prestar as informações, tanto o morador, quando quiser resolver alguma situação, estar também bem munido ali de informações para poder chegar onde deve ser chegado, da forma mais eficiente possível. Bom demais. Nós chegamos agora na Joana. Joana. Joana.
Tu gosta de X9? X9. Tiago, deixa de Ele já veio com a opinião formada já. ele já porque vem ele pega as puxando. perguntas e a gente não tem acesso não. É tudo ao vivo aqui. Ele joga no peito tudo. ali, Você entendeu? gosta do X9? Do X9? É. Rapaz, eu não sou muito fã não. Ô, doutora, X9 é bem-vindo em condomínio? Uai, Thiago, depende. Tem gente que fala que o Síndico é o X9. então. Parou bem? Depende. Então vamos lá. Vamos ver o que o X9 fez. A Foi Joana, positivo ou não do pra meu ponto de vista, coletividade? do meu ponto de vista, é um X9 do bem. Vamos lá. Pronto, até X9 você, do tá bem, vendo? olha aí. X9 Até do bem. você. Ó, Tem Joana, coisas que é O necessário, hein? título é Vagas na Garagem. Ih, Ela fala, meu condomínio vem. tem 6 apartamentos. Conforme a convenção, cada apartamento tem direito a uma vaga de garagem. Ótimo. Tem um condômino que sempre coloca 2 carros na garagem, desde a gestão anterior. Agora, às vezes, ele está colocando mais um carro na garagem. 3. Coloca à noite e retira de manhã. Como tem um apartamento que não utiliza a vaga porque está fechado, então no momento não tem problema. Ela fala: devo comunicar que não pode? O que devo fazer? Me esclarecem. Mas Joana é a síndica? Seguir Não, essa Joana é consciência. moradora. Ah, Ela tá quer. bom. Vira ou não vira o X9? Ô Joana, cada cabeça uma sentença. Se isso não tá fazendo mal pra você, não tá prejudicando, o dono do Não. apartamento Não. também não tá É. reclamando, o síndico não tá se incomodando, conversa com o síndico, você pode fazer sobre isso. Entendeu? Mas Não. você tem que conversar com o síndico. Conversa com o síndico lá, pra notificar, não sei, mas eu acho que. Sei, sabe, eu fico pensando Você assim, tem que ter né? opinião. Eu- Os mornos são Não, vomitados. eu tenho minha opinião. Eu acho que. Você falou O que sim ou não? prejudica a Joana? Joana vira X9, sim ou não? Joana vira X9. Procura o síndico. Conversa com o síndico. Não. É porque é o seguinte, eu sempre acho que existe o lado humano, né? Pô, não tá prejudicando humano, a né? Joana. Não tá prejudicando o condomínio. Ela não falou que tem dificuldade para estacionar, não tem ninguém achando ruim. Tem uma vaga parada. Tem um dos moradores que está precisando usar. Então conversa com o síndico. Mas aí eu te pergunto, Porque Diogo, você, Joana, também pode, de repente, precisar de usar aquela vaga do apartamento que está parado. Mas ninguém deveria usar Mas aquela deixa eu vaga. te Ninguém falar. deveria, mas Mas- a gente acabou de falar mas aqui que deixa é eu te falar. comunidade. Pode entrar num acordo, pode conversar. Agora, a mas grande isso pergunta que eu torna fico é o a seguinte, conduta certa? Não, Pronto. não torna certo. Por Pronto. isso, Joana, procura o síndico. Mas a pergunta para você, Joana, por que isso está te incomodando? Não, porque A questão pessoa- de não incomodar não é o fato de ter uma situação que está errada. Concordo. Por quê? Concordo. Porque assim, o certo, Diógenes, na minha percepção, e aí vão me chamar de legalista, de extremista, Tudo bem. é que o certo se opera com alguém olhando ou com ninguém olhando. Tudo bem. O certo, ele é o Eu não certo e falei ele tem que eu tô colocação. contra isso, mas Verdade. a minha opinião é, Joana, procura o síndico, conversa com o síndico. E aí? Você nem sabe se tem um acordo com o síndico para usar aquela vaga Já tá em errado. algum Nem momento. com o síndico. Você não é não com sabe. o síndico, é com o proprietário. Não, fala assim, através do síndico, proprietário do apartamento, que a Joana tá aí de olho na fofoca. Isso é fato. Você tá de olho na fofoca, Joana. Você tá procurando apimentar os olhos dos outros. Ó, mas é o seguinte, primeira coisa, tira a dúvida com o teu síndico para saber por que ele tá usando a vaga. Você tá falando que ele tá usando, sem saber se houve um acerto anteriormente. Você nem sabe se a vaga tá alugada. Mas pelo Ela jeito não que ela sabe. fala, mas pelo jeito que ela fala, Diógenes, Tudo bem. ela tá falando que os 3 carros estão sendo colocados numa vaga, só que como a outra vaga está vazia, não está atrapalhando. Tudo e por bem. isso não. Então, Tá assim, usando. ela está excedendo. Por quê? Aí agora você vem com sua base técnica. Dentro de uma vaga de garagem, quando é fixado e demarcado aquele localzinho de amarelo, é por quê? Aí não pode extrapolar. Vou te Pronto. explicar tecnicamente por quê. Porque a delimitação das vagas permitem que haja segurança no trânsito dos corredores. Então, se o seu carro é uma Segurança, caminhonete né? e você comprou um apartamento que a vaga não cabe uma caminhonete, seu síndico tem que notificar. Então, você que é síndico aí, deixa seu like e fala para mim, como é que você faz quando o carro está fora da vaga? Por exemplo, uma caminhonete que está com a frente 1 metro para fora, etc. Porque aquilo ali é uma preservação de rota de fuga, de saída, de trânsito. A vaga é privativa, mas é de uso comum, porque sobre as Eu vagas se lembrei da situação transita. da pessoa que não virou Né? X9. Aí vamos lá. Agora, a Joana, o que eu entendi foi o seguinte: ela colocou assim, ó, não está atrapalhando, mas o morador está usando. Ela já está magoada porque o cara usa uma vaga para 2 carros. Mas ela não falou se cabe. Ela não foi clara aí a dizer se essa vaga extrapola o tamanho. Mas, ó, Às vezes é uma vaga grande, é um Gente, detalhe, já que é um passei condomínio por de 6 isso. unidades, pode ser daqueles mais antigos que sobrou espaço.
né? Mas a Joana não foi saber, Joana, se o morador está usando porque houve um acordo. Então a Joana está fazendo fofoquinha. Tem uma posição bem definida. Joana, faça o que é certo. Está de acordo com a convenção, diz que é uma vaga e o tamanho é para um veículo, vai lá, fala com a administração para que ela tome as providências e deixe a questão bem clara. O que é para um serve para todo mundo. Vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu concordo com ela, Juliana. Mas você não falou da vaga. Que tamanho que é a vaga? Joana vira ou não vira X9? Eu acho que eu concordo mais com a doutora. Acho que a Joana tem que comunicar. Porém, eu acho que mais do que isso ainda, você tem que falar com o síndico, para o síndico chamar lá a New Line para a gente fazer o controle ali das vagas. Coloca ali a tagzinha no para-brisa e o veículo só entra se tiver a tag. Isso então, aí. Quando ele quiser cadastrar um segundo carro, ele vai ter que passar pela administração e aí só vai acessar mediante a autorização da administração. Mas, então aí você vai ter eu concordo aí com todos vocês, mas eu ainda quero saber, Joana, comenta aí, por que isso te incomoda tanto? Cara, é o seguinte, porque pessoal, não é certo. Ela é uma seguidora da regra. Não é certo. Será que ela usa essa regra pra ela também quando ela precisa? Eu me incomodo com essas coisas. Eu sou cri-cri com essas coisas. Eu acho que a Joana tá certa. Tá? Eu já passei, porque na figura de síndico, já aconteceu muito isso comigo. O cara parou a vaga, não sei o quê, não tá na hora. Não, é errado, realmente errado. Então, assim, Joana, só toma cuidado, que a gente falou que faz da forma correta. Eu sei que no aplicativo você tem como mandar mensagem pelo aplicativo, fotos, essas coisas. Sim. Então busca a melhor forma de fazer essa denúncia. No sentido de averiguar, porque às vezes o cara tá aí eu sou contra. Ultrapassando o direito dele. Sou contrário. Sou contrário porque é o seguinte, eu acho que a Joana deve procurar o síndico, se inteirar da situação. E ela tendo a certeza que está errado, ela faz uma notificação para o síndico, que aí sim eu considero uma denúncia. Mas antes de você ficar apontando igual você apontou aí, Joana, vai tomar consciência sobre a realidade da administração. Não precisa. Mas isso não é dizer. É isso que eu acho. Ela não precisa saber disso. É só você falar assim, ó, existe um ato que eu estou pensando que é irregular. Cabe à administração verificar. Assim, ó, eu verifiquei tudo bem, aqui. Você está mais do lado formal, né? Exatamente. Denuncia para receber se está certo ou se está errado. Lógico, também é uma visão mais profissional. Não é que você precisa fazer uma denúncia com um linguajar agressivo, com raiva. Não precisa ser rude, né? Não precisa. Olha, Olha, eu síndico, sou o X9, estou mandando essa quer saber por que o cara tá usando a vaga. A foto é boa, a foto é boa. Não desprestigia a foto, não. Agora, Joana. Desprestigia a foto, não. A foto é boa, manda a foto. Agora tem que saber também se a Joana vai agir assim com todas as coisas, né? A gente tem que ser honesto nesse ponto. Gente, vocês não crucificam a Joana, não. A gente está tratando tá tudo certo. É porque específico. a régua tem que ter a mesma medida para os dois lados. Então, Joana, eu continuo falando para você. Segue tudo que eles estão falando, mas vai lá, Joana, então, vai lá conversar primeiro. Vamos lá, então. Você chega na garagem. Eu tô falando porque esse dia eu tive no condomínio do amigo meu. O que eu percebi? Que lá existem várias caminhonetes. E a caminhonete não cabe na vaga, né? Sobrando, né? E eu comentei, cara, o pessoal aceita isso aqui e ninguém nunca reclamou. E aí, que você acha que está certo ou errado? Eu acho que ele deve procurar ajustar isso. Eu acho que está errado a questão da caminhonete, porque ela realmente atrapalha. E não é só ela, não. Vamos falar da linguagem mais técnica. Carros maiores, né? Mais legalista. Nem só carros maiores, tá? Mas carros que têm um engate. Também por exemplo, pode ser. O engate ele já tem uma normativa que ele deve ser retirado enquanto não está no momento de uso, porque gera acidente. Gera um prejuízo à vida. E aí eu sou totalmente, como diz a doutora, legalista em relação a isso. Então, o síndico que você tem essa vaga, que ela é extrapolada das caminhonetes, você não vai conseguir obrigar o cara a trocar o carro. Tá? Você tem que verificar primeiro se essa vaga está do tamanho correto. Porque normalmente as vagas do tamanho correto cabem às caminhonetes. Pode ter sido um erro da construção do imóvel. E aí você vai precisar de medidas de mitigação desse problema, que muitas vezes é alongar a demarcação da faixa para que o pedestre observe aonde ele tem que caminhar. Ok? Carros que têm engate. Por que ele é extremamente violento contra as pessoas, principalmente com os idosos e com as crianças? Porque a criança que bate ali na canela, a dor é inevitável. Pega na altura da cintura, pega na altura do braço, né? A mão. A gente está caminhando com aquela mania, igual estava aqui agora, com o telefone. Você está caminhando, você bate uma canela ali. E qual a referência que você tem? Aquela linha amarela. Então, se você está caminhando fora daquela linha amarela, você não tem que ter contato com o veículo. O veículo extrapola isso, gera um acidente. Você, que é síndico, pode ser responsabilizado porque não notificou o uso correto das vagas. Mas eu concordo também que ao desenvolvimento das cidades não previa o tamanho dos veículos como prevê hoje. O cara que tem uma Dodge Ram, por exemplo. Eu ia falar Meu sobre esse Deus assunto. do céu. E ele é regulamentado.
Mas deixa eu te Tá falar proibido, uma coisa, pode Jorge. rodar, você não tem nada que te impeça de colocar na vaga do seu apartamento. Se caber, né? Mas na área de caber, né? circulação, mas na área de circulação do seu apartamento, cabe você ter a consciência se cabe ali. Tá? Pronto, A questão aí- da Joana é o seguinte, coloca 2 carros na vaga, mas ela não falou se a vaga suporta 2 carros. Para começar, várias vagas de apartamentos são gavetas. Diógenes, Entende? mas se tiver na É isso. convenção... Aí ele coloca 3, quer dizer, eu fiquei pensando, sabe o quê? Que tamanho dessa vaga que cabe Não, 3 tá usando sem outra entrar vaga. São vagas né? distintas. Ela tá Não, mas ela extrapolando. fala que ele cabe 3, que agora que tem um apartamento Não, vazio... não, Ô, ela tá Diógenes, usando mas no três, começo da pergunta dela, ela Então- fala assim, a vaga é destinada para um veículo. É isso. Então, se é destinado para um veículo, é um veículo. Mas qual o critério técnico que ela usou para fazer essa avaliação? Às vezes é a convenção que diz É a que a opinião vaga dela. é para Pode ser um a convenção, veículo. beleza. E às vezes ela pode ser enorme e caber 2. Agora, Mas quanto é a essa só questão uma... das caminhonetes, por exemplo, eu tenho um problema aqui. O condomínio Milênio, a síndica Luciane, um abraço para a Luciane, está sempre com a família, gerencia muito bem o condomínio. Ela aprovou em assembleia o aproveitamento dos espaços de área comum para colocar armários de serviço, que provou-se a necessidade no condomínio. Então ela tem o arruamento das vagas, né? E ela tem as limitações, e atrás dessas vagas tem alguns espaços vazios, que não coloca nada em risco. A gente fez uma análise de engenharia para colocar ali algumas espécies de armários. E alguns moradores tomam posse daquele que fala que aquele espaço é dele. E não E é. não é. É área do condomínio, é É área uma de concessão serventia. de uso. E qual que é a técnica para você usar isso no seu espaço aqui? Eu vou falar como engenheiro e a doutora como advogada, tá? Você vai votar em assembleia a necessidade do uso, você vai demonstrar o estudo de que cabe naquele espaço para mudar essa destinação a bem da coletividade. Votado em assembleia, você vai poder Só fazer o lembrando, uso 2 disso terços, dali, né? tá? E aí vou dar um bizu. Não. É concessão de uso. Concessão não de uso. tem Não, eu direito acho que não. adquirido. Na hora que a Operação de área assembleia, comum, na hora que a assembleia disser tchau, você vai pegar o seu armáriozinho, você vai colocar ele nas costas, você Isso. vai carregar Não, de mas lá. nesse caso não o tem armário direito a... era para o condomínio. Ah, tá? tá. Eles fizeram de drywall para colocar armários ali que cabem, material de limpeza e tudo, porque lá no condomínio, Entendi, 2 pavimentos de entendi, garagem, então muito desgastante para os funcionários, estava esbarrando nas normas de segurança do trabalho, desgaste físico, carregando peso para lá e para cá. Então o pessoal colocou aqueles tonéis de material de limpeza ali, as vassouras e as máquinas vaporadoras. Aí algumas pessoas reclamaram que o espaço era deles. Eu falei, não, o espaço não é de vocês, mas eu uso caminhonete, eu preciso desse espaço para poder caber o carro. Não, também não funciona assim, né? Então Jeitinho brasileiro, você hein, tem doutor? sempre os melindres. Por isso que eu falei para a Joana inicialmente, pô, você está fazendo uma denúncia aqui que às vezes você não foi lá ver o negócio. Você usou uma parte mais formal, e a doutora Priscila também. Denuncia, porque aí o síndico tem a obrigação de responder. E se tiver exatamente irregular como ela pronunciou, tem que tomar providência. Não, Tá e tudo outra certo. coisa, eu não entendo qual que é a dificuldade do condômino, antes dele adquirir um veículo, ele verificar se o Conhecer o espaço da apartamento. vaga dele é compatível com o Eu veículo passei que por ele isso vai aí. Eu adquirir. não comprei o veículo que eu não queria. Eu comprei um, lógico, tô satisfeito, mas na época eu ia comprar outro. Não comprei por quê? Não cabe na sua Foi vaga. medir. Não Cabe cabe. da vaga. Aí, assim, é questão de bom senso. São as limitações do seu imóvel, Você amigo. mora ali, você não quer, você vai morar numa casa. Por exemplo, ele mora numa casa, eu moro numa casa. Aí meu marido tem um Não, landau. pera aí. Um landau não cabe dentro Peraí, de uma não, vaga de não. condomínio, né? Peraí, Não, Jorge? peraí. Não, você mora onde? Eu moro numa casa. Você acha? Fica aí a pergunta. Fica a interrogação. Então, assim... Mas é condomínio. Ah, é Eu vou condomínio. defender ela, é condomínio. É condomínio. Se ela parar fora do meio-fio na casa, na calçada dela lá, o síndico vai lá e dá uma multa nela. Deixa eu te falar uma coisa. Aí o você cachorrinho que é a Joana, abriu vizinha da doutora Priscila, ó, conversa com o síndico. Sabe o vizinho Denuncia. Eu sou X9? X9. Sabe o vizinho X9? Eu já fui objeto, porque eu sou condômina também, a gente não é perfeito. Abriu o Não, portão... fofoca. Peraí, fofoca. fofoca. Tchá, 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 tchá. Fala aí, o que o X9 falou de você? Abrimos o portão, nossas cachorras saíram ali perto do condomínio e tal. Minha filha tava andando de patinete. Pois a síndica me mandou a fotinho bonitinha das minhas cachorrinhas transitando ali na porta da minha unidade. E as pessoas não são obrigadas. Estava eu errada, tive que pedir desculpa e colocar as minhas cachorrinhas dentro de casa pra não dar confusão. Mas eu aprendeu aí? precisava, É eu isso. precisava passar por isso? Não precisava. Culpa do X9, né? Culpa minha. Não, culpa minha. Minha. A gente tem que saber reconhecer o nosso erro. Se a gente Amigo tivesse síndico. pensado antes, eu não tinha sido Amigo objetivo síndico, Não de é puxar de verdade. orelha. Amigo síndico. Aí a humildade para reconhecer e Como corrigir. é. Isso Amigo aí é síndico, quando você fundamental, for hein? notificar alguém agora, ou multar, você vai perguntar, não, foi o X9. Vai não gerar confusão.
Foi o X9. Gladys falou uma coisa importante, interessante, da leitor de etiqueta. Explica como é que é essa parada do leitor lá. Isso, o leitor ele é legal que ele consegue fazer um controle mais eficiente ali da questão das vagas, né? Porque fica vinculado ao veículo. É como se fosse sem parar do pedágio. Você passou no pedágio ali, passa de forma autônoma, né? E mesma coisa a tag veicular. Então cola uma em cada para-brisa ali de veículos que são destinados às vagas ali do prédio. O carro aproximou do portão, o portão abre. Se tiver vaga, ele não abre identificado. também, né? Porque se der o limite de vaga, né? Não necessariamente, porque o morador que ele é cadastrado, ele tem acesso livre ao prédio. Daí, quando o morador muda ou troca de carro, a gente descadastra a tag dele e a tag não tem mais E acesso. outra coisa que eu acho que é bacana, não tem controle. É, O problema é Você problema. Chega na velho. tag, na tag é maravilhoso. Esse é igual passar no pedágio. Um dia, Não, eu também. Eu vou te falar, eu Vá. quando tô viajando, eu sou muito Detesto parar grato em por aquela pedágio. tag. A minha esposa, um beijo pra você, minha esposa Ó. maravilhosa, que você comprou uma tag. quantas lá. vezes que você, o Meu portão tá amigo. quebrado, chegava lá e o controle sem bateria. e Não. acaba isso. Acaba E o pior isso. de tudo é eles travarem o portão e deixarem o portão aberto direto quando tem festa. Ixi, isso é confusão. E fora que Thiago, eu para o queria fato de falar você um- emprestar controle, né? Eu emprestei meu parente, veio aqui acessou o É. prédio. Não para com isso também, fica tudo registrado. Quem foi que abriu, que horas abriu, como abriu, se foi pelo aplicativo, pela portaria remota ou pela tag. Então você cria um respaldo ao condomínio, né? Agora, antes do Jorge falar, tá querendo pra reta final, vou contar uma história pra vocês aqui de vaga de garagem. É. Um cara um dia chegou pra mim e falou assim: Thiago, estão cobrando IPTU aqui, só que eu tô achando que tá cobrando muito. Aí eu, mas por que tá cobrando muito? É porque tô falando que minha vaga de garagem tem tal metragem. Eu falei, tá, eu vou processar o condomínio. Eu falei, por que o condomínio tá a ver com a sua vaga de garagem? Tem sim. Eu falei, não, tu tem que processar a construtora, né? Ah, você podia medir a vaga de garagem pra mim. Eu falei, o quê? Quem tá interessado é você. Você que tá querendo saber se tá na medida correta. Se tá de acordo com a convenção. Oxi, você tem que medir e entrar contra, no caso, a construtora sobre essa diferença. E contestar. É, exatamente. Não é o condomínio, não, é. Elas são muito espertas, Aí construtoras. o cara ficou com preguiça e não fez a medição. Ó, as vagas de garagem, via de regra, Thiago, elas são regulamentadas na NBR 9050, que determina a circulação, e as entradas e saídas de emergência na 9077. E você vai ter medidas diferentes para vagas de garagem que são destinadas a veículos específicos, tá? Entre 2,30 de largura e 2,50, elas estão dentro da regulamentação. Aí vale também você analisar, que a gente está falando para o Brasil inteiro, então, o Código Municipal que regulamenta a aprovação do projeto de arquitetura, e o Corpo de Bombeiros tem legislação específica para cada estado. Mas, via de regra, a largura entre 2,30 e 2,50, tá? Para veículos de passeio, e o comprimento é que varia mais um pouco, entre 5, 5,50 e até 6 metros para veículos SUV. Então o SUV vai ficar nos 2,50 de largura e até o comprimento de 6 metros. Depende da legislação regional que você tem aí. Mas, via de regra, nas normas é isso. Aquelas vagas especiais de circulação, e hoje já os projetos mais recentemente aprovados, eles preveem uma faixa de passeio dentro da garagem do condomínio para deliberar sobre essa questão de avanço do veículo, não avanço de veículo. Então, antigamente você tinha só aquelas marcações amarelinhas e o corredor de circulação. Hoje você tem a previsão da área de circulação do pedestre. E naquela mesma faixa que você circula ali, não tem aquele caminho Sim. que afasta os veículos, É passa aquela ali? faixinha branquinha que eles Isso. fazem. Aí na frente ali eles colocam uma faixa de aproximadamente 90 centímetros de largura nas pinturas dos novos prédios, né, Que da é de garagem. passeio, né? Tem a faixa de passeio e as faixas de acessibilidade tem uma faixa lateral para a pessoa seguir aquele caminho ali. Hoje não se aprova mais os projetos sem essas demarcações, mas os projetos antigos também tem que ter essa previsão. Se você está no seu condomínio aí com esse problema de vaga de garagem, faz uma atualização de acessibilidade na demarcação das suas vagas de garagem, você vai acabar com todos esses problemas. Adapta as pinturas aí para quem tem SUV, desde que seja preservada a faixa de passeio e circulação, você resolveu todo esse problema aí no seu condomínio, tá bom? Segue a gente lá que tem muito mais disso aí, @Condominial Engenharia. Bom demais, reta final do nosso bate-papo. Guilherme, fica à vontade, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença. Quero mandar um abraço para a New Line, uma empresa Hoje foi maravilhosa. rápido, hein, rapaz? 30 anos, né? Pois, 31 New Line, anos de fera, hein? mercado. Bom demais. Eu venho colocar a New Line disponível para te atender sempre de maneira personalizada. A gente até citou o podcast passado que muita gente hoje faz muitos levantamentos, muitas solicitações de orçamentos, às vezes
à distância. Então você chama uma empresa ali que te manda uma proposta padronizada ali, a New Line não. A gente vai lá no seu condomínio, faz o levantamento. É interessante sempre, a gente até tinha falado em relação a seguro, você chamar o consultor lá para que a gente analise os pontos cegos quando se tratar de câmera, a necessidade ali do acesso veicular, a necessidade do acesso de pedestre, seja facial, qual biometria vai ser usada lá. Então a gente está disponível para fazer todo esse levantamento no seu condomínio e te entregar ali um projeto eficaz que vai te atender na necessidade que vocês tiverem hoje, sempre de maneira próxima, personalizada, buscando sempre a satisfação do nosso cliente. Então a New Line está aí para te atender, seja no seu comércio, na indústria, no varejo, no seu condomínio. A New Line é uma empresa hoje que tem diversas vertentes e com certeza teremos um projeto aí eficiente para te atender também. Bom demais, meu amigo Guilherme. Volte mais vezes aí, hein, tá? Seja muito bem-vindo. Ela, doutora do TikTok. Segue a gente também no TikTok lá, pessoal. Tem muito vídeo, muito corte legal para ajudar você. Inteligência condominial, né? Que tá no YouTube. Se inscreva, curta, comente. Doutora, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos aí, pela contribuição. Sábado é nós, hein? Dia 16 de agosto. Síndico Expo, encontro maravilhoso. Fica à vontade, doutora. Não, Thiago, só agradecer aquelas pessoas que participam, que mandam as suas dúvidas. E esse tipo de conteúdo, ele traz coisas positivas para o nosso bate-papo, abrilhanta aqui a nossa discussão. Né? Os interessantes nos ensinam. Os vários pontos de vista que nós temos aqui. Nós temos aspectos técnicos, aspectos práticos. E a participação de vocês faz toda a diferença. E eu queria agradecer aí o pessoal. Curte aí o nosso vídeo, né, Thiago? Começando com esse negócio, entendendo como é que funciona. Jorge, fica à vontade de suas considerações. Meus amigos aí, síndicos, administradores, engenheiros, que eu recebi muitos comentários. Eu quero agradecer, Thiago, lá no nosso canal de Condominial Engenharia no YouTube também. Os vídeos que estão aqui também estão lá. Tá bacana, estou com mais de 300 inscritos. Vou fazer uma aula lá para vocês. E quero agradecer muito, assim, tá? Estamos com 6.000 e poucos seguidores lá no Instagram. Tem conteúdo gratuito para você sempre. A gente deixou aberto para entrar no nosso grupo de engenharia e vai ter um lançamento de uma aula específica em comemoração ao livro que eu terminei de escrever. Acompanha lá, Condominial Engenharia. A gente vai suspender a jornada do síndico. Ela vai deixar de ser gratuita porque a galera pediu, coloca mais conteúdo que a gente quer um certificado, tal. Nossa. Então vai deixar de ser gratuita. Aproveita que está gratuito, entra lá, @Condominial Engenharia e digita jornada. Você vai receber 4 aulas comigo falando sobre isso aqui: blindagem jurídica, sistema de combate a incêndio, a responsabilidade do síndico, tudo isso formatado para você com direito a certificado e mais alguns presentinhos que eu coloquei lá, plano de gestão, manual de obras, né? E daqui a pouco a gente vai lançar para você aí a melhor aula de fiscalização de obras em condomínios do Brasil. Eu garanto para você que vai ter uma fera comigo nessa aula falando da pancada que é, documentinhos fantásticos que você nunca mais vai querer trabalhar sem eles. É isso aí, amigo síndico, informação do nosso interesse condominial aqui. Condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, energia positiva, até o nosso próximo encontro.